Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Oi, Kleber, como está? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo bem. Kleber, bolsas europeias e índices futuros de Nova York amanhecem em queda e esse deve ser também o destino do Ibovespa, já que o presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto o marco regulatório do saneamento e ele vetou o trecho que garantia a renovação dos contratos de empresas estaduais do setor, por isso o temor que isso impacte na Bolsa Brasileira. Quando a gente olha primeiro lá para fora, né, hoje a maior preocupação que vem afetando aí a abertura dos mercados, né, no caso a abertura dos mercados americanos, né, o mercado europeu já vem aí operando no terreno negativo. Falando nisso, acabou de abrir 10h30 agora aqui, mercado americano, S&P 500 caindo 0,60, Dow Jones 0,46, do jeito que você já tinha sinalizado aí, os índices europeus também caindo, basicamente por causa do PIB chinês, que veio positivo, veio acima da expectativa, né? Ele veio com 3,2 de avanço aí em relação a uma expectativa que era de 2,5 para o segundo trimestre. Só que o que assustou um pouco foi um recuo que não era esperado de 1,8% nas vendas do varejo. Tá? Então, como é um indicador muito importante também, o industrial também veio positivo, isso acabou se somando às preocupações que já vinham de ontem. Ontem foi um dia muito positivo, né? A gente teve as bolsas todas subindo, só que a gente teve o livro bege que apresentou preocupações com a economia norte-americana nos Estados Unidos. Depois a gente pode falar um outro momento sobre o que é o livro bege, né? Mas ele apresenta as perspectivas econômicas dos Estados Unidos pelo Banco Central, né? O Fed. Teve algumas informações de petróleo também que afetaram o mercado, aquelas tensões de China e Estados Unidos, então tudo isso já vinha, né, meio que assombrando um pouco os mercados. E aí hoje, quando veio essa notícia, né, esse indicador da China, ele acabou piorando um pouco mais aí a sensação do investidor, que já tem aí também um ganho muito grande nos últimos tempos. Tem uma parte de realização também aí, viu, Rê? Para o mercado local, sem dúvida isso vai impactar também, tá? A gente já vê o mercado caindo aqui, e o que você pontuou muito bem aí do veto que veio ontem, ele não trouxe grande impacto, porque o mercado fez a leitura de que, apesar do veto, né, o restante todo do marco do saneamento aprovado é extremamente positivo, né, e a gente viu até as empresas que estão ligadas ao setor tendo uma forte valorização na quarta-feira. A gente vai ter que entender um pouquinho melhor esses desdobramentos dos vetos, como que ele vai ser absorvido agora pelo mercado. Por enquanto, o impacto que a gente olha aqui, ele é um pouco mais externo do que ligado às questões internas. Inclusive, até ontem a gente teve 1,34 de alta para o Ibovespa, muito por questões locais aqui que foram favoráveis para o investidor. Verdade. E já saiu a decisão de política monetária do Banco Central Europeu? Saiu. A Christine Lagarde, né, que é a presidente do Banco Central, fez um pronunciamento às 8h45 e logo em seguida o Banco Central apresentou a decisão dele, que já era esperada, né, de manter inalteradas as taxas de juros básicas, né, a taxa de juros básica se manteve em zero, e as outras taxas também, né, a taxa de depósito ficou em -0,5, né, e a taxa de cedência de liquidez, que é um outro programa que eles têm também do Banco Central Europeu, foi mantida em 0,25, ou seja, todas em níveis muito baixos, aí até negativos, que é para o estímulo que a gente olha que todos os governos e todos os bancos centrais vêm fazendo aí as economias. Só um ponto, né? O relatório apresentou o seguinte, que o Conselho do Banco Central espera que essas taxas de juros se mantenham nesses níveis ou até em níveis inferiores por um período mais longo, tá? Isso exatamente para ajudar na questão dos estímulos, né? Que já vêm sendo muito grandes. Os programas de injeção de recursos que eles vêm fazendo lá já alcançaram aí mais de 1,3 trilhões de euros. Então é muito dinheiro que vem sendo colocado no mercado para tentar salvar aí a economia. É verdade.
Bom, nós temos convidado hoje, a gente trouxe de volta aqui para o Investidor em Foco o Eduardo Torres Casana, da Itaú Asset, para contar um pouco mais sobre fundos indexados. Vocês sabem do que se trata, fundos indexados? Bom, a Itaú Asset está tirando do forno 8 produtos e é um assunto que está bastante em alta e a gente vai agora entender por quê. Eduardo, bem-vindo de volta, tudo bem? Tudo bem, Rê? Tudo bem, Kleber? Obrigado novamente pelo convite. Um prazer estar aqui para falar desses produtos. Bom dia, Gaúcho. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigado. Excelente. Eduardo, com esse friozinho que tá fazendo em São Paulo, a gente tá em casa, né? Exato, a gente tá bem acostumado, tá bem tranquilo. Ai, a gente aguenta bastante ainda. É verdade. Pode esfriar um pouquinho mais. Mentira, eu já tô mais friorenta do que quando eu morava no Rio Grande do Sul, tá? Vou ter que confessar para vocês. Bom, vamos lá. Então, falando um pouquinho... do que são esses produtos indexados. Pois eu ia te perguntar. Esse é uma novidade muito interessante aí para os nossos investidores, né? Então, aquele investidor que já está acostumado, né, já invisto no Ibovespa, né, já tem esse acesso indexado ao principal índice tradicional aqui de Bolsa do Brasil, ele consegue agora ter acesso a novos mercados. E a ideia é justamente trazer aqui um acesso a outros mercados, tanto desenvolvidos quanto mercados emergentes, de uma forma indexada. O que eu quero dizer com isso? É você acessar os principais índices de cada uma dessas economias, seja a economia do Japão, seja a economia da Europa, ou às vezes até de regiões maiores, como mercados emergentes como um todo, de uma forma indexada, de uma forma diversificada, que você tenha acesso aos principais índices desses mercados, assim como o investidor já tem acesso aos principais índices do Brasil, por exemplo, né? Então o investidor consegue ter esse acesso sem precisar abrir conta lá fora, sem precisar sair do Brasil, de uma forma muito diversificada e uma forma muito fácil de acessar esse tipo de produto e esse tipo de exposição. Boa, Edu. A gente sabe do quanto isso vem sendo cada vez mais importante para os investidores, até por esse momento todo que a gente vem passando. Mas o que a gente queria mais entender de você até por que esses mercados são tão atrativos para esse momento agora, tão importantes aí para o investidor? Exato. Eu acho que no momento em que o CDI vai para um patamar de 2,25, como a gente tem agora, e aí uma tendência de repente até de queda de 2% para 2%, né, mas acho que, de forma geral, um CDI baixo, né, de inferior aí a 3%, 4%, o que a gente vê é cada vez mais você pensar em outras alternativas de geração de retorno, né? A gente estava acostumado aí no cenário de 2, 3 anos a ter uma taxa de juros muito alta, então o CDI, de fato, era um investimento, né? O que a gente vê agora é que o CDI é muito mais uma forma de você ter um caixa, uma reserva de emergência, e faz sentido você ter aí um percentual de acordo com o seu perfil de risco em reservas de emergência, mas a gente precisa acessar outros mercados para ter retornos diferentes, né? E aí, hoje a forma de você ter isso é acessando não só outras classes de ativos, mas principalmente outras regiões, né? Então, diversificar em outras regiões é importante, e a gente teve uma lição muito importante na última crise, né, Kleber? Porque quem estava aí com uma exposição agora, ou de repente até a outras classes de ativos, conseguiu proteger o seu portfólio, né? E aí não teve um impacto tão grande como aquele investidor que só estava exposto a uma classe de ativos, né? De repente só tinha Bolsa Brasil e que não estava diversificando em outras classes. Então a grande sacada que a gente traz agora é, além de produtos que a gente já tinha, que ofereciam acesso a mercados internacionais e a outras classes de ativos, a gente traz 8 novos produtos para auxiliar o investidor a ter uma diversificação, né? Hoje ele já tem o carteira Itaú Internacional, em que ele consegue ter acesso a mercados diferentes de uma forma balanceada, né? E se ele quiser ter um acesso específico a cada um dos mercados, agora ele tem essa opção de acessar cada um desses. 8 opções, você falou, né? 8 opções. Exatamente. Não falta alternativa, então, né? Agora não tem problema de acessar mercado nenhum, né? Agora a gente está aí com... Cara, isso é muito legal. Tem acesso até. É muito legal, porque até pouco tempo a gente não tinha quase nenhuma opção, né? No mercado como um todo, né? Excelente, cara. E, Edu, aproveitando que você falou que são 8, fala um pouco sobre cada um deles pra gente, o papel de cada um na carteira, eles são indexados ao quê, aonde? Claro, com certeza. Começando pela renda variável, né? Vamos separar aqui renda variável e renda fixa, iniciando pela renda variável. O primeiro produto para a gente citar é o produto US Tech, né? E aí, como o nome já diz, ele acessa o mercado de as gigantes de tecnologia nos Estados Unidos. Então, aquele investidor que quer ter acesso às empresas como Facebook, Netflix, Google, Amazon, Apple, né, que ele quer ter acesso a essas gigantes de tecnologia, que até também são conhecidas como FANG, né?
popularmente conhecidas dessa forma, ele consegue ter esse acesso através desse produto US Tech sem o risco cambial. Tá? Aí a gente tem outros produtos na renda variável também, que aí oferecem não só exposição ao mercado, mas também exposição ao risco cambial, à moeda de cada um desses países. O primeiro deles, o índice Ações Globais, que, como o nome já diz, já há um acesso diversificado a mercados de mais de 20 países desenvolvidos. Tá? Acho que esse é o ponto para ressaltar, que é um acesso que dá a mercados desenvolvidos, aqui não tem mercados emergentes, com a exposição cambial também. Seguindo na sequência, a gente tem Ações Europa, e aí você tem acesso a uma região específica, a toda a região da Europa, né? Então você tem um acesso diversificado a uma das principais economias que a gente tem em termos de regiões, né? Então você sai um pouco dos Estados Unidos, sai um pouco da América Latina, que a gente está mais acostumado, e vai para uma exposição de Europa bem específica. Depois a gente tem o Ações Japão, então você tem uma ação, agora a gente sai um pouco de regiões, né? A gente estava falando de globais e de Europa, você tem acesso específico à terceira maior economia do mundo, né? E aí também tem não só acesso à renda variável japonesa, mas também ao ien, né? Você tem a exposição cambial a uma moeda diferente, que a gente não está tão acostumado, e aí de novo a gente ressalta a importância da diversificação, tá? E aí o quinto da renda variável aqui, para finalizar a parte de renda variável, a gente tem o Ações Emergentes, que, como o nome já diz, você tem um acesso diversificado a mercados emergentes, né? A gente fala, mas o Brasil já não é um mercado emergente? Sim, mas existem outros 20 países que você consegue ter acesso, né, diversificado, e que o Brasil hoje representa só 8% desse total. Então, quando a gente olha... É isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Acho que quanto que é a representatividade do Brasil? Quer dizer, ela é pequena, né? É legal, no todo, né? Porque o Brasil é muito pequeno, e quando você pega a América Latina mesmo, né, você tem cerca de 12%. Então, você tem todo um leste europeu e tem toda uma Ásia que você consegue acessar e diversificar o seu investimento quando você tira um pouco desse nosso viés doméstico de olhar. E é natural, né? Nós estamos aqui no Brasil, é natural que a gente olhe mais a economia brasileira e os resultados da economia brasileira e conheça mais esse mercado. Mas quando a gente tem outro tipo de acesso e a gente possibilita acesso ao nosso investidor, faz mais sentido a gente começar a olhar outros mercados e entender a quantidade de opções que a gente consegue ter, e de uma forma fácil e simples via o nosso Bankline, né? E até, só para esse ponto que eu acho que é legal passar para a turma aqui, saiu uma análise recentemente que nos próximos provavelmente 5 anos, das principais economias do mundo, tá? Nos 6 primeiros lugares, a gente vai ter China, dentro dos 6, né? China, Índia, Indonésia e Rússia. Então, a gente está falando aqui das 6 maiores, aí inclui aí Estados Unidos e China, que estão na lista também, junto com o Japão. A gente tem um número de emergentes muito grande subindo, né? Aumentando o seu PIB, né? Aumentando realmente a sua capilaridade econômica. Então, assim, o emergente, a gente pensa muito Brasil, América Latina, mas não, ele é muito maior do que isso. E acho que é um ponto, né, que você até comentou do potencial de crescimento. São países que, obviamente, o risco ele é maior, mas o potencial de crescimento ele é acompanhado. Acho que essa relação de risco-retorno, ela fica bem clara, né, quando a gente analisa a economia de um país desenvolvido versus emergente. Então, como você citou, existe um potencial de crescimento enorme nessas economias que a gente consegue capturar através desses produtos aqui, diversificando e, obviamente, obedecendo o perfil de risco do nosso investidor. Na renda fixa, a gente tem 3 outros produtos, tá? O nosso investidor já tinha aí desde março acesso a um produto de Treasury, né, que seria a renda fixa pré-fixada de longo prazo americana, e agora tem produtos também que é a inflação americana. Então a gente está muito acostumado com nossos produtos de juros reais, né, que nos dão acesso aos principais títulos de inflação do mercado brasileiro, e agora a gente possibilita ao nosso investidor ter acesso aos principais títulos de inflação americana. Então ele consegue ter essa diversificação com a exposição cambial da moeda americana. Além disso, ainda nos Estados Unidos, a gente trouxe o produto de crédito high yield, né? E o que é isso? Seria uma cesta de crédito, né? Uma exposição de crédito de maior risco, né? A gente sabe que a gente tem 2 tipos de exposição, que é o investment grade, que a gente fala que é o crédito de menor risco, e aqui a gente dá uma exposição a crédito de maior risco, e a gente consegue ter setores diversificados nos Estados Unidos com emissões que a gente, de repente, não conseguiria acessar individualmente se a gente quisesse comprar esse tipo de títulos de crédito lá fora. E aí, por último, também, ainda na renda fixa, e aí voltando ao ponto de emergentes, a gente trouxe o produto Crédito Soberano Emergentes, para justamente capturar o universo de emissões soberanas, não só dos governos desses países emergentes, mas também de empresas ligadas a esses países emergentes. Então você vai ter lá não só emissões do governo brasileiro,
chinês, mexicano, mas também de empresas ligadas ao governo desses países. Então, de novo, assim, o ponto até que o Kleber comentou, você tem acesso não só à renda variável desses países, mas também agora aqui acesso à renda fixa dessas mesmas regiões. Tá? Assim, um portfólio bem completo de produtos, né? Uma diversificação extremamente grande que a gente consegue possibilitar esse acesso de uma forma simplificada para o nosso investidor. E, Edu, quem que pode e como fazer esses investimentos aqui com a gente, cara? Boa, excelente. Então, por uma questão de regulação, né, de CVM, ANBIMA, esse tipo de produto ainda está restrito para investidores qualificados, né, que é aquele investidor que ele declara que ele tem mais de R$1 milhão investidos, tá? Mas, apesar de ter essa restrição, ele tem uma facilidade muito grande, que é o mínimo de R$1. Então, aquele investidor que quer testar o produto e que está de acordo com o perfil de risco dele, já consegue ter tanto alocações pequenas, de R$100, R$200, como ter alocações maiores, se ele entender que faz sentido para o portfólio dele. Então, aqui a ideia é justamente facilitar o acesso, né? E aí pensa, imagina se você conseguiria investir com R$1.000, de repente, em emissões soberanas de mercados emergentes, ou então nas ações do Japão. Normalmente, esse é um acesso que ele é muito dificultado, que você tem, às vezes, um trabalho muito grande. E não, nesses produtos a gente está com acesso muito fácil, né? De uma forma simples, no nosso Bankline, e o investidor consegue acessar esse produto, lógico, sabendo que ele é investidor qualificado, tá? Ótimo. Legal. Boa. Só um ponto aqui para a turma, né, Rei, para a gente passar. O investidor às vezes fala, poxa, mas eu não sou investidor qualificado, não consigo então acessar. Isso não é uma diretriz nossa do Itaú, da Asset, o mercado que tem essa regulação e nos obriga a colocar o produto classificado dessa forma, tá? Mas a gente tem outras opções, né, Edu, para o investidor, se quiser acessar também, que não for qualificado, o mercado internacional, que depois a gente pode passar com mais detalhes aqui. E só queria lembrar também que investidor qualificado é aquele que declara 1 milhão ou também aquela pessoa que tem certificação equivalente à condição de investidor qualificado, né? Então, muita gente que trabalha no mercado financeiro e tem certificação para trabalhar com investimentos, ela também é considerada investidor qualificado, tem que atestar por escrito e tudo mais. E a gente pode, acho que, aproveitar, Kleber, para lembrar que o Carteira Itaú, ele faz uma diversificação internacional e ele não é para investidor qualificado. Então, é uma alternativa para quem não se encaixa ainda nesse acesso aos produtos indexados, né? Exatamente. A gente tem outros produtos também, até de previdência, que possui carteira internacional dentro dos fundos. Então, assim, tem como acessar. É que os produtos específicos de internacional, com percentual que passa do limite, né, que a regulação permite, aí ele acaba virando qualificado. Bom, Edu, para a gente fechar, você trouxe cada um dos 8 especificamente e só queria que você desse uma passada rápida, além dessas alternativas desses produtos novos, existem outras alternativas indexadas, se a pessoa quiser procurar e se informar mais sobre isso, tiver interesse no assunto. Lembra pra gente o que mais existe de possibilidades? Exato. Então, hoje, além dessas novas alternativas que a gente citou aqui, o investidor já está acostumado com outros produtos que ele já tem na nossa prateleira, né, como ouro, como Ibovespa, como juros reais, né, pegando a parte de inflação, como pré-fixados. Então, assim, hoje a gente tem aí mais de 15 produtos dando essa exposição indexada, dando essa exposição diversificada nas mais variadas classes. Então, você consegue já montar uma carteira tanto localmente e agora internacionalmente através de produtos indexados, tendo acesso diversificado e com exposições específicas para classes de ativos e regiões diferentes. Né? Perfeito. Acho que é importante, até lembra, Kleber, no episódio que a gente fez na semana passada, que a gente respondeu perguntas de ouvintes, vinha bastante coisa sobre a questão de investir em mercados estrangeiros, de acessar mercados internacionais, porque as pessoas estão preocupadas também com a questão local, não querem ficar totalmente concentradas aqui, porque, enfim, tem lugares que já se recuperaram melhor ou mais rápido do que o Brasil, até pelo fato de a pandemia ter passado por lá
antes de chegar aqui. Então tá aí, acho que uma explicação bem completa do Edu a respeito das possibilidades que os investidores e as investidoras têm também fora do Brasil, respeitando a questão de ser investidor qualificado, mas lembrando que o Carteira Itaú tá sempre ali fiel, né, Kleber? Para quem não é investidor qualificado poder acessar também. Não, perfeito. E é isso que a gente vem batendo muito para os investidores que ainda não tinham essa cultura de diversificar a carteira em ativos fora do Brasil, o quanto isso é importante. A gente tem mercados mais maduros, mais antigos, com mais opções, com liquidez maior do que muitos ativos aqui no Brasil. Isso não faz com que não seja bom investir no Brasil, não é esse o ponto. Mas você tem mercados que conseguem hoje atribuir performance, conseguem atribuir, não é garantias, né, mas segurança e até liquidez. No momento que você tem uma grande movimentação negativa, esses mercados podem proteger boa parte dos seus investimentos, o que é super importante também, né? Não é só busca por retorno, mas a gente acabou de passar por um momento que mostra que proteção é extremamente importante, tanto quanto, né, o foco na rentabilidade. Então, o que o Edu traz para a gente aqui de novo, depois de ele ter trazido os ETFs também, é uma alternativa excepcional para o investidor enxergar o que ele pode fazer nesse mundo aí de produtos que a gente tem hoje aqui no Itaú e principalmente o que a Asset vem distribuindo para a gente, né? Beleza, gente. Edu, obrigada por voltar aqui com a gente no podcast. Vamos ter outros encontros, com certeza. Obrigado. Não vai ter nenhuma recomendação Galdéria, nada do Rio Grande do Sul aqui para os ouvintes? Ou de gastronomia? Viu só? ou de gastronomia, de localização, de passeio. Para dias assim. Que o Rio Grande do Sul quer se separar, é separatista, a gente vai fazer um produto específico para o Rio Grande do Sul, mas brincadeiras à parte. Acho que esses mercados, e aí reforçar também, primeiro agradecer novamente aí o convite e por estar aqui para falar para os nossos investidores, e acho que reforçar esse ponto de a gente tirar esse viés doméstico, né, de olhar só classes no Brasil e saber que existem mercados excelentes também lá fora, né, que nos dão uma diversificação não só setorial, mas também em termos de classes de países, mesmo, diversidades geográficas, né. E agradecer novamente o espaço, Rei e Kleber. Vou deixar uma dica, então, Edu, já que o frio está se aproximando aqui da região de São Paulo, no Rio Grande do Sul já está frio, provavelmente a gente tem ouvintes das duas regiões. 2 dicas ótimas neste frio: chimarrão e pinhão. Exato. Pô, pinhão minha mãe fazia muito, é bom demais esse negócio, é difícil de comer. É bom demais, né? Uma dica, legal, Edu, valeu, Edu, antes da gente despedir. Obrigado, gente. Um grande abraço. Oi, desculpa. Não, eu disse pra tu dar uma dica antes da gente se despedir. Olha, agora acho que já acabou com todas aí. Eu acho que eu vou reforçar o chimarrão aqui, que é uma excelente alternativa que a gente vem usando aqui no frio. Acho que essa é a principal delas. Maravilha. Obrigada, Edu. Um grande abraço. Obrigado. Outro. Kleber, até amanhã. Obrigado, Rê. Até amanhã. Pessoal, não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité, que vai falar sobre motivos para confiar na recomendação de investimentos do Itaú. Elencamos alguns para vocês entenderem um pouco mais sobre a seriedade desse processo todo. Protejam-se, cuidem-se. Nos encontramos amanhã no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.